Fala, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão também? Cara, a gente vai começar uma série de vídeos aqui agora falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, pra gente aprender um pouco sobre Jesus, sobre o Evangelho. Eu quero convidar você para estar com a gente nesse tempo muito especial e que você possa desfrutar muito daquilo que Deus fez para a sua vida. E desde eu peço que você compartilhe, cara, comente alguma coisa, se você acha que precisa melhorar alguma coisa, se Deus falou com você, e fala para alguém, envie isso para alguém, tá certo? Que eu creio que Deus vai abençoar muito a vida de uma pessoa. Galera, a gente vai falar um pouco hoje sobre o propósito de Deus com a gente, sobre o propósito de Deus com a humanidade. Como assim? Quero resumir de uma forma bem simples aqui sobre o que Jesus, sobre o plano de Deus pra gente, sobre o propósito de Deus através de seu Filho Jesus, porque Deus criou a humanidade. Cara, a gente não tem como falar sobre o propósito com a gente, com a humanidade, sem a gente antes ensinar no Gênesis, certo? A gente sabe que Deus ele sempre teve um propósito especial com o ser humano, que ele criou a gente para que a gente pudesse governar sobre a terra. Mas eu queria que você acompanhasse a gente, me acompanhasse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 25, diz bem assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Cara, a gente vê aqui que Deus ele criou o homem e deu ele uma missão. Que missão foi essa? Ele falou, olha bem assim, olha, eu criei tudo isso aqui, eu criei os animais, eu criei as aves, eu criei os animais do campo, eu criei os animais do mar, para que vocês possam cuidar, para que vocês possam cultivar a terra. E Deus deu essa missão para ele. E a gente vai ver aqui em Gênesis que Deus ele sempre vinha durante a viração do dia para ter esse relacionamento íntimo com o homem, para se comunicar com o homem. Então Deus sendo poderoso, porque ele criou o homem, porque ele necessitava, porque ele vinha ter esse relacionamento. Então a gente já percebe uma coisa, Deus ele queria ter uma família, Deus ele queria ter uma família com a sua criação. Então a partir do momento que essa família que Deus criou, Deus ele deu uma missão para ele, Deus ele deu, não pode ser uma missão, um mandamento. Deus ele falou bem assim para ele, olha, vocês não vão comer dessa árvore porque elas vão te dar ciência, vai te dar ciência do bem e do mal. Então a partir do momento eles cometem um pecado muito grave diante de Deus, que é a desobediência. Eles desobedecem a Deus e consequentemente aí começa a decadência da humanidade, onde eles se afastam de Deus por causa do pecado de desobediência. A gente aprende uma coisa muito interessante aqui, cara. O diabo ele quer te fazer desobedecer a Deus a todo custo, sabe por quê? Porque foi esse pecado que tirou Adão e Eva de lá do Éden, que separou essa família. Foi o pecado que destituiu o homem dessa vida gloriosa lá no Éden. E por causa disso que o diabo ele quer te fazer desobediente, ele quer fazer você desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus, desobedecer seus pais, suas mães, desobedecer todo mundo. Porque ele sabe que a desobediência vai te afastar daquilo que é correto, daquilo que é moral. Ele vai te afastar da vontade de Deus. Então a partir do momento que eles desobedecem, aí cara, começa uma tristeza na humanidade, porque a gente fica sem a glória, sem essa visitação. A família por um momento ali, ela fica meio que separada, não é verdade? Então o propósito inicial de Deus, que ele criou a humanidade para ter esse relacionamento, mas o pecado, a desobediência vem e acaba com tudo. Mas Deus ele nunca deixou o seu propósito, porque Deus ele nos ama muito. Deus ele te ama muito, Deus ele tem um propósito muito especial. Então Deus falou, não posso ficar longe deles. E ele chega e envia o segundo Adão. Eu quero que você leia comigo, por favor, lá em 1 Coríntios 15. Acompanha comigo rapidinho, 1 Coríntios 15. Coríntios 15, versículo 45, diz bem assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então aqui fala sobre o quão que Deus ele é, Jesus ele foi espiritual. Como assim? Adão ele foi totalmente carnal, porque quando a Bíblia se refere à carne, se refere a pecado, nossa natureza caída.
E tem algo muito parecido dos dois, que um exemplo, o primeiro ele pecou, mas o segundo ele foi obediente, e a Bíblia fala que ele foi obediente em morte, até a morte, morte de cruz. O primeiro ele deixou pra gente um legado de pecado, de natureza caída. Por quê? A gente sabe que aquele que é o primogênito, a gente sabe que aquele que é o primeiro da raça, aqueles que vêm após dele, vão ter ali a sua característica fundamental, né? A sua característica peculiar. Então, qual foi a característica desse primeiro homem, desse primeiro Adão? Foi o pecado. Mas o segundo, ele deixou uma característica especial pra gente. Qual foi? Foi a santidade, foi a obediência. Então, quando a gente entende que a gente pode fazer parte desse segundo Adão, a gente pode fazer parte dessa descendência, dessa linhagem, a gente herda essa natureza de Cristo. E a gente só pode herdar essa natureza através da nossa conciliação com Deus, através do seu Filho. Então a gente entende que o primeiro caiu, o primeiro pecou e o segundo Adão veio. E qual foi o propósito desse segundo Adão vir? Esse segundo Adão que foi espiritual? Foi nos levar até a Deus, foi nos levar até esse propósito, foi nos ligar de novo até essa família, Então o maior propósito de Deus sempre foi a família, foi sempre a gente estar junto com Ele. Cara, quando você entende que Deus ele tem um propósito especial na sua vida e você aceita Jesus, quando você entende que Jesus é o seu Salvador e que Ele pode te religar até a sua família, até Deus, tudo passa a ser diferente. Então aconteceu, Jesus criou a humanidade cai, vem o segundo Adão e nos liga novamente até o nosso Pai e nos faz verdadeiramente ser novamente uma família unida, cara. Que Deus ele possa tocar a sua vida hoje. Que você possa entender que sem Jesus você não vai conseguir ter um relacionamento íntimo e especial com Deus. Que você possa entender que Jesus ele é a única pessoa que pode te ligar novamente até Deus. Que você possa entender que Jesus é a única pessoa que pode te fazer viver a plenitude da graça de Deus. Então que essa palavra possa tocar teu coração, que você possa entender o propósito de Deus pra gente, que foi sempre viver em unidade, na família, foi ter esse relacionamento e que Ele quer ter esse relacionamento com você. Valeu? Que Deus te abençoe, fica com a gente e logo mais a gente está postando mais vídeos. Valeu? Deus abençoe e até mais.